boas-vindas a mais um vídeo do meu vlog da minha jornada rumo ao doutorado na Unicamp. Então, só recapitulando quem eu sou, né, de onde eu venho. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica. Eu sou mestra em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito de São Paulo. Enquanto eu morava em São Paulo, né, construí minha carreira como pesquisadora lá na FGV, no Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. Fiz minha graduação lá na PUC São Paulo, então minha carreira inteira sempre foi voltada ao direito, mas eu estou um pouco cansada aí dessa área, eu queria sair do direito. Na verdade, eu até prestei um doutorado na FGV Direito de São Paulo, não passei, ainda bem que eu não passei, porque eu não queria realmente voltar para o direito. Inclusive, agora minha jornada rumo ao doutorado é na Unicamp, que nem tem direito, eles querem abrir esse curso, mas né, não vou aproveitar o doutorado lá. Meu doutorado vai ser no Departamento de Política Científica e Tecnológica, dentro do Instituto de Geociências da Unicamp. É uma área bem interdisciplinar, a gente sempre está vendo, né, desde o primeiro vídeo, como essa área ela é interdisciplinar. Meu primeiro vídeo desse vlog foi o fato de que eu estou sendo aluna especial de uma matéria lá nesse departamento para eu poder entender, né, como é que funciona essa área tão interdisciplinar e como é que eu achei essa área, né? Eu achei porque o meu ex-chefe, o professor Alexandre Pacheco da Silva, que é coordenador do centro que eu trabalhei, né, por uns 8, 9 anos, ele fez seu doutorado lá e a minha ex-colega de trabalho também, lá do CEP, a Ana Paula Camelo, também fez o seu doutorado lá. E eu sempre ouvi falar que era uma área bem diferente, né? Porque a Ana, ela nem é do direito, o Pacheco era do direito, foi estudar Venture Capital num lugar que nem é do direito. Então eu achei bem curioso, né? Como a gente tem várias pessoas de várias formações diferentes lá. E é o que eu percebo muito aí nessa matéria, né? Eu vejo que a gente tem linguistas, químicos, administradores de empresa, engenheiros, eu do direito, outra moça do direito. Então, assim, a gente tem até artistas lá, assim, né? Pessoas completamente diferentes, de carreiras históricos diferentes, que estão lá para pesquisar a política científica e tecnológica aqui no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu fui olhando, né, esse perfil e fui vendo que a gente não tem que ter uma formação muito única. Não há um perfil esperado aí desse candidato ou candidata que vai prestar esse seletivo, mas claro que porque eu estava lá, eu fui falando, né, com o pessoal do mestrado e principalmente do pessoal do doutorado que entrou agora, ou que entrou ano passado, para entender como é que foi o seletivo deles, né? Como é que foi esse perfil de entrevista, como é que foi essa prova oral que eles têm, que a gente já tem o vídeo sobre o edital, então lá você vai ver as fases, eu não vou repassar as fases aqui. Mas o meu ponto principal que eu achei, que eu diagnostiquei, é que você tem que mostrar que você está sabendo da área, que você já tem esse contato prévio com a área, que você não vai chegar de paraquedas no doutorado especificamente. Por quê? Um, você está competindo com muitas pessoas que já fizeram mestrado lá e que estão querendo voltar para o doutorado. Muitos vão até emendar, então já tem aquele contato com o orientador, já tem até uma pesquisa em andamento que quer converter para um doutorado ou quer continuar num doutorado. Então, esse é um primeiro ponto, né? Eu estou competindo com um pessoal que já está em um nível superior em relação ao contato com a área. E dois, você tem que mostrar que você tem uma contribuição que realmente faça sentido aí, né? Você tem que enviar um projeto, e um projeto tem que fazer sentido em relação à agenda de pesquisa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas mentorias que eu quero trazer aqui para o meu caso real, né? Tem que fazer um diagnóstico muito bom da área, tem que conhecer muito bem esse estado da arte, né? Do que está acontecendo nessa área de pesquisa que você está querendo se adentrar. Então, esse é um ponto muito importante que eu já até chamei a atenção um pouquinho antes no outro vídeo, mas que aqui a gente vai focar. Por quê? Esse vídeo eu quero focar na ideia de diagnóstico, que é o primeiro passo que a gente precisa dar na nossa mentoria aí, né, na nossa mentoria de construção de projeto, que é esse meu foco agora, né? Como eu já falei no outro vídeo, meu plano de ação, né, é focar nesse projeto, ter esse projeto assim feito já até julho, agosto, idealmente, para não ter que me preocupar na minha viagem, né? Porque eu vou estar na Austrália a partir de setembro até dezembro. Então, meu seletivo inteiro vai ser basicamente na Austrália, né? Eu não vou ter muita possibilidade de fazer fora da Austrália. Então, por causa do fuso horário, né, e tudo mais, eu queria tentar garantir o máximo possível, assim, tudo antes, tudo revisado e bonitinho. Então, esse vai ser o meu plano hoje, né?
focar nesse diagnóstico, mostrar tudo que eu fiz em relação a esse diagnóstico e também comentar um pouquinho sobre a matéria que eu tô tendo, porque ela me ajuda nesse diagnóstico, então vou fazer essa relação aí com vocês, para vocês verem como a gente pode usar aí uma matéria, mesmo que você não consiga entrar como aluno especial, mas se você estiver lá como ouvinte, já te ajuda muito aí a entender esse diagnóstico, que é o ponto mais principal aí da construção do projeto. Então vamos começar. Eu vou transmitir a tela aqui já já para a gente poder começar a entender esse diagnóstico que eu falo tanto. Então aqui esse é o site do nosso departamento, né, de política científica e tecnológica. Eu sempre falo para a gente olhar não só o edital, mas sim o site, né, tudo que a instituição mostra sobre ela é importante para a gente poder ter esse diagnóstico muito bem feito. Então, aqui a gente tem algumas informações que eu acho interessante que a gente vai acabar retomando, mas aqui são as linhas, né, de pesquisa que provavelmente eu vou ter que me alinhar, vou ter linha que eu vou ter que me alinhar, que eu vou ter que me adequar, meu projeto de pesquisa vai ter que estar alinhado a uma dessas linhas. Depois a gente vai ver melhor sobre elas, mas ó, o chefe de departamento é o Marco, que é um dos professores da minha aula, então eu achei bem legal que eu já estou em contato com o nosso chefe de departamento. Mas enfim, esse é o nosso site. E eu abri aqui já previamente, para a gente só poder já deixar tudo organizadinho, as linhas, né, que a gente tem aqui para trabalhar. Eu estava pensando em relação a essa parte daqui, essa estratégia de ciência e tecnologia e atores sociais, parece que faz muito sentido para mim, porque aqui a gente está falando sobre a atuação dos diferentes atores sociais no campo da ciência e tecnologia, assim como relações entre eles e condicionantes de tais relações. Eu achei bem interessante porque eu já vou dar esse histórico meu, né? Eu prestei na FGV Direito São Paulo com um projeto que ele era focado na formação do jurista em relação ao direito e tecnologia. Eu percebi que esse projeto ele foi muito bem alinhado com o professor Garcês, que era o meu foco, né? Por isso que eu fiz um projeto bem focadinho nele. Mas eu tive dificuldade de mostrar não uma inovação, mas realmente o que eu estava realmente adicionando aí de novo, de original num doutorado. E eu sinto que eu tô numa mudança, basicamente, assim, vamos dizer, de enfoque, que é, eu tô percebendo cada vez mais que é muito interessante a discussão do papel do jurista no desenvolvimento da tecnologia. Por quê? Porque a gente não fala isso nesse departamento, a gente não fala isso em vários outros lugares que eu fui procurando, fui fazendo esse diagnóstico, a partir dos autores que eu fui tendo contato durante o programa, né, da disciplina que eu estou fazendo, eu fui percebendo que as pessoas falam muito sobre quem influencia nas decisões, sobre quem vai produzir o conhecimento, quem é reconhecido como autoridade nessa produção de conhecimento, mas nunca se fala sobre o papel do jurista. Se fala em governança, se fala em processos decisórios, mas nunca se fala sobre como o jurista, no final das contas, é quem vai traduzir a legislação para, por exemplo, o cientista. Ou ainda, é quem vai, dentro das empresas, chegar e falar para o desenvolvedor da tecnologia que isso pode ou não pode, de acordo com o risco X, de acordo com a possibilidade Y. Então, esse pontozinho aí tá me deixando muito interessada. Inclusive, eu vou ter que fazer um abstract e depois um artigo no final do curso para entregar para o pessoal, né, para os professores avaliarem sobre algum tópico aí que a gente discutiu nas aulas. E esse é um tópico que tá me chamando a atenção, sabe? Que tá me deixando assim interessada. E é uma potencialidade aí para um doutorado, porque é uma discussão que não foi discutida ainda, né? É uma discussão que ainda não foi trazida para o campo da política científica e tecnológica. E sim, a gente tem alguns autores do direito que falam sobre isso, principalmente fora do Brasil. Então, é uma adição para o Brasil e uma adição também para o departamento. Então, se eu coloco aqui essa linha das estratégias de ciência, tecnologia e atores sociais, eu sinto que eu tô discutindo, sabe? Inclusive, eles falam até de educação superior. Eu achei interessante, assim, sabe? Que acaba casando no fato de, putz, e se eu quiser olhar para a formação desse jurista que vai atuar no desenvolvimento tecnológico? Eu posso, porque também tá aqui dentro, também tem relação. Então, eu não sei se eu vou ainda
para a formação desse jurista, ou se eu vou só para a questão do papel desse jurista, né? Como que a gente deveria ver esse papel, como a gente deveria ver esse jurista. Ainda estou um pouquinho confusa nessa parte, mas já tem um caminho interessante de linha, sabe? Já faz muito sentido aí para mim. E se a gente olhar para o programa em si, né, que eles colocam que o site do programa antes era o departamento, né, que tem a graduação e tem o mestrado e o doutorado. Aqui a gente está no programa de pós-graduação. Aqui a gente tem outras coisas, né, que a gente pode dar uma olhadinha se a gente quiser. Então, docentes, colaboradores de pesquisas, laboratórios, várias coisas. Mas o que me chama mais atenção em relação ao programa é que eles gostam sim de estudos sociais, política, gestão, desenvolvimento, sustentabilidade. Então, eles têm um olhar bem amplo em relação aí o que podem ser projetos interessantes aí para eles. E olhando para o corpo docente, eu fui dando uma olhadinha, principalmente em relação ao edital, que eu vou mudar aqui para vocês verem aqui. Só deixa eu ajustar aqui a formatação. Aqui, então a gente tem alguns orientadores que foram listados em 2025 como orientadores que iam ter vagas, né? Então, claro que isso pode mudar esse ano, mas a gente tem algumas opções de orientadoras que eu gostaria de ser uma mulher dessa vez, porque meu orientador no mestrado foi um homem, então gostaria agora de ter uma experiência com uma mulher. Então, focada nisso, a gente tem a Ana Maria Alves Carneiro da Silva, porque ela fala sobre estudos sobre ensino superior. A gente tem a Janaína, que se eu não me engano é a vice-coordenadora do curso. Ela tem aí um tema de redes, governança e inovação, mas especialmente a Milena me saltou aos olhos porque ela fala sobre autores, estratégias e governança em ciência e tecnologia. E a gente também tem educação superior aqui. Então eu acho bem interessante aí que a gente tem uma pessoa que meio que chaveca aí com duas abordagens que eu gostaria muito de estudar aí no meu doutorado. Seja a ideia do papel, né, de influência, né, de decisão aí que o jurista tem no desenvolvimento tecnológico, ou até a formação desse cara aí ou dessa mulher que vai atuar nessa rede de governança, né? No final das contas, quem vai decidir acaba sendo essa pessoa. Então, eu achei interessante. E a gente, então, como a gente tem o nosso passo a passo na nossa mentoria, a gente precisa, então, acabar indo para o Lattes dessa orientadora para a gente poder, olha, deixa eu voltar aqui para o Lattes, para a gente poder analisar um pouquinho o perfil dela, né? Ver se está fazendo sentido. Deixa eu deixar aqui para vocês conseguirem ver. Acho que não está cortando nada. A gente tem, então, a Milena. Ela tem algumas questões que eu acho interessantes, que podem me ajudar a deixar um pouco mais de um alinhamento aí com ela, né? Primeiro que ela fez um pouquinho do direito, né? Foi uma graduação interrompida, mas tem aqui, ela tem o pezinho no direito, então eu já gostei dela, porque ela já tem uma mínima intenção, né, um interesse em relação a discussões jurídicas. Eu tinha visto aqui, deixa eu ver, formação, cadê a formação dela complementar? Aqui, o pós-doutorado dela teve a ver com análise do processo decisório, olha aqui embaixo. Então, ela já tem uma preocupação, foi em 2016 que ela terminou o pós-doc, então faz uns 10 anos, não faz tanto tempo assim, né, pensando que ela começou a graduação lá em 2001, então, assim, ela tem uma intenção de estudar sempre processos decisórios, então governança, no final das contas, que é realmente o tema que eu estou estudando nessa disciplina, que está bem interessante. E ainda a gente tem lá na parte de produção, que eu dei uma olhadinha assim por breve, mas eu queria desenvolver um pouquinho mais com vocês. Assim, ela discute muito o impacto da produção de conhecimento, né? Então, quem atua nessa produção de conhecimento. Então, assim, eu sei que tá meio longe, mas também tá um pouquinho perto, assim, dá pra gente discutir. Ela fala muito sobre gestão no ensino superior, atores e governança, assim, processo decisório. Ela discute bastante processo decisório e governança, que eu gostei bastante. Mas vamos lá para a nossa produção, né? Aqui que eu achei bem interessante, ela tem uma parte aqui de, por exemplo, educação em direitos humanos enquanto conteúdo interdisciplinar.
Ela também tem análise da percepção dos stakeholders acerca da participação, representatividade e efetividade. Ó, mais um outro que é educação em direitos humanos na Universidade Estadual de Campinas. Então, assim, a gente tem uma grande discussão até, né, sobre educação, sobre ensino jurídico, mesmo que na Unicamp a gente não tenha o tema, né, não tenha o direito como guarda-chuva, né, ou como pelo menos uma graduação, pelo menos por enquanto. Quem sabe ela até esteja envolvida aí nessa discussão, né, da criação do curso de graduação, e talvez eu possa até, né, estar lá junto, né, seria super interessante, assim. Mas a gente tem, ó, direitos humanos, então ela tem uma pegada aí sobre o direito que eu acho bem interessante, e ela fala muito sobre educação, sobre ensino superior, então eu acho bem interessante que ela pode me ajudar muito aí, tanto primeiro gostando do meu projeto, né, que é interessante, eu sei que eu tenho que indicar 3 pessoas, mas eu posso centrar um pouco, assim, a ideia nela, né, pra ela poder ser basicamente a pessoa que eu realmente quero que ela me oriente, e as outras pessoas, enfim, a gente pode ir nessa parte do corpo docente, ou no próprio edital, quando sair, eu vejo realmente a lista de quem vai sair, e daí eu consigo ter essa noção aí de qual lista aí de orientadores faria sentido. E uma última coisinha que eu também acho bem interessante da gente ver são as orientações que a gente sempre fala para os nossos mentorados aí darem uma olhadinha. A gente tem aqui poucas dissertações de mestrado em andamento, mas algumas várias teses de doutorado, né, em andamento, o que me deixa um pouco assim com medo, né, de ir para essa orientadora como o foco meu, né, porque se ela tem várias orientandas que estão fazendo doutorado, pode ser que ela tenha pouca vaga para o doutorado. Mas nunca se sabe, né? A gente tem uma dissertação do mestrado que deve estar acabando, né? Porque começou em 2022, talvez ela tenha até acabado e ela não registrou, e outro doutorado que acabou em 2020, que começou, na verdade, em 2021, que eu acho difícil ainda estar em andamento, mas pode ser que esteja, né? Dependendo da pessoa, às vezes ela fez algum tipo de pedido de prorrogação, né? E ela supervisiona pós-doutorado, que eu achei muito legal, bem interessante, mas enfim. Achei interessante ver que a Carol, por exemplo, é uma moça que está lá na minha disciplina junto comigo, né? Ela é a outra do direito que está lá fazendo a matéria comigo, e ela está estudando arranjos jurídicos institucionais para a implementação e desenvolvimento de território de conhecimento. A gente também tem outras pessoas aqui que têm esse pé no direito, né? Então, ó, negacionismo científico nos espaços decisórios legislativos. Então, é a clássica discussão, né? Como que a ciência alcança esses espaços mais de senso comum, ou como o senso comum acaba indo contra a ciência, às vezes, em alguns momentos, mas aí em espaços decisórios do legislativo, que no final das contas o direito está aí, né? O direito está sendo formado aí. Enfim, então a gente tem muita discussão sobre direito aqui, a autonomia processual e professores gerentes. Achei interessante porque é, na verdade, uma discussão de ensino superior aqui também, junto com o pessoal do direito. Então, eu acho que eu estaria super abarcada por ela. Meu medo, a questão é realmente a duração do doutorado lá, né? Porque são 4 anos de doutorado. Se a gente tem duas que começaram em 24, vai acabar em 25, 26, 27, 28. Ou seja, ano que vem ainda elas estão lá. Pessoal que começou em 25 também, que são essas pessoas. Então eu sinto que ela tem menos vaga aí pro doutorado, mas como eu não escolho uma pessoa só, escolho só 3, eu tô menos assim, né? Menos nervosa em relação à questão das vagas. Mas a gente também pode ver, né, um pouco do perfil de pesquisas que ela já orientou, que já foram concluídas. A gente tem várias de mestrado que foram concluídas ano passado, então provavelmente esse ano ela vai abrir sim bastante vaga de mestrado, eu acredito. Mas é interessante a gente dar uma olhadinha para ver que tipo de pesquisa que ela normalmente orienta, né? A gente tem discussão sobre governança e administração pública, a gente tem estudos sociais da ciência e tecnologia, a gente tem políticas públicas baseadas em evidências. Então a gente tem muitas coisas, mandato de vereadoras em Limeira, enfim, ó, percepção do risco no processo de regulação da nanotecnologia.
A gente tem muito tema muito interessante. Vamos ver alguns doutorados para ver se faz sentido. Olha, análise das contradições do desenho participativo de tecnologias sociais, então completamente relacionada à governança, democratização da ciência aqui, sustentabilidade e comunidade científica, produção da tecnologia social para desenvolvimento socioeconômico local e regional. Daí a gente fala sobre ensino superior e universidade. Então, assim, a gente tem muitas pesquisas bem interessantes, completamente diferentes, que eu sinto que eu consigo dar uma dialogada, eu consigo dar uma olhadinha em algumas pesquisas que já foram feitas e dar uma inspirada, né? Ver a pegada, né? A abordagem que o pessoal usa, que eu posso convencê-la de que talvez a única vaga de doutorado que ela tenha possa ser minha. Vamos ter essa esperança? Mas é isso, então, sobre ela. Eu acho que a gente conseguiu dar uma bela noção aí geral. E daí, esse diagnóstico pode ser repetido para as outras pessoas, né? Para eu escolher aquela tríade aí de orientadoras que eu vou indicar aí no meu projeto, para a gente poder convencer aí essa banca de que eu estou alinhada a os docentes aí desse programa. Mas assim, eu sei que o projeto, voltando agora para o edital, só para a gente poder fechar essa primeira questão de diagnóstico, né? A gente precisa entender o que é esperado do nosso projeto. Esse também é um dos pontos principais do nosso primeiro passo, né? Do primeiro módulo aí da nossa mentoria, que é esse mapeamento científico. Então, a gente viu as linhas de pesquisa desse programa, a gente viu o potencial ou a potencial orientadora, que é a Milena, que ela parece ser realmente um nome bem estratégico para mim, parece ser bem alinhada aí ao que eu quero, tanto em relação a atores que atuam aí na governança da ciência e tecnologia, quanto até o ensino superior, quem sabe ela pode também ter esse pezinho, e ela tem esse pezinho no direito, então acho que casou bem, assim, né? A gente também tem, então, um terceiro momento aí dentro desse primeiro passo, desse primeiro módulo que a gente tem, que é o que, que o edital espera desse projeto. A gente tem, então, no edital, o projeto sendo requisitado, né, como um documento de 10 páginas, com a bibliografia não inclusa, com espaçamento, né, formatação, tudo bonitinho, a BNT, com o título da proposta, nome do candidato, resumo, no máximo 20 linhas, introdução, justificativa, objetivos, síntese da bibliografia fundamental, metodologia, plano de trabalho e da bibliografia. Então, é um projeto curto, vai, 10 páginas, para a gente conseguir escrever, né, um projeto que se sustente, né, que seja robusto e que seja, assim, convincente aí para a banca. Realmente é um projeto pequeno que me dá um pouco de nervoso. Eu admito, assim. Mas, enfim, eu acho que eu consigo. E a ideia é, então, agora que a gente já tem um pouco mais essa noção, né, do que a gente espera de um projeto. Então, assim, a gente sabe que o projeto, além do que está escrito no edital, aquelas entrelinhas que eu sempre falo nos meus vídeos aqui do YouTube, a gente tem as entrelinhas de alinhamento, né? A gente precisa de um perfil bem alinhado, tanto aos orientadores que você vai indicar, quanto à linha de pesquisa, quanto a vocabulário, né? Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico inicial e conseguir achar aqui alguns autores que discutam o que você quer discutir e que mostrem que você está, né, em comunicação, em diálogo aí com essa bibliografia que eles estão acostumados. E daí entra aí a parte interessante de estar como aluna ou pelo menos ouvinte na disciplina, que é o fato de que eu tive contato com muitos autores que eles discutem, que eles leem, e eu consegui chegar a algumas ideias aí de diálogos que eu estou testando nesse trabalho, porque esse trabalho vai me fazer ter uma visão do que os professores entendem do meu tema, né? Então eu vou ter um feedback, por exemplo. Eu achei bom porque a gente já teve que entregar uma resenha crítica e eu, né, não querendo me gabar, eu tirei nota máxima. Então eu gostei muito do fato de que eu consegui pegar um texto para fazer uma resenha crítica, mas a minha resenha crítica já tinha um pano de fundo que era a discussão que eu queria ter em relação ao papel do jurista aí nessa governança aí de ciência e tecnologia. O papel, basicamente, dele na crítica de uma agência, né? O que é essa agência de governança, né? Como que a gente consegue lidar, né, com avanços tecnológicos e o direito está aí, né, tentando correr atrás.
Então, isso vai casar junto com o artigo que eu estou escrevendo com o meu marido, que a gente está chegando numa versão legal aí, para a gente poder revisar, né? E quem sabe até junho, julho, a gente já conseguiu submeter para uma revista. Mas isso também vai se comunicar com esse abstract que eu tive que fazer, que eu estou fazendo, na verdade, que eu tenho que entregar já já. Era para entregar hoje, mas como a Unicamp ficou em greve, provavelmente a gente vai ter uma prorrogação de umas 2 semanas aí do prazo. Mas eu já consegui fazer uma versão boa aí desse abstract. E a ideia é que eu tô construindo isso, eu tô construindo cartas, né, que eu tô tentando mostrar pra ele, pra ver se ele acha que são boas pra eu jogar aí nesse jogo do seletivo. Então vai ser interessante ter esse feedback dele. Mas então, a ideia de diagnóstico, então, sobre essa agenda de pesquisa que eu tenho, a ideia é que eu fui construindo a partir desses autores. Eu fiquei com sorte, né, de ter esses autores já meio que entregues pra mim de mão beijada, mas claro, eu tive que ir atrás de outros. Então, só pra gente poder ter uma ideia de como a gente vai atrás de outros, né? Vamos em plataformas, vamos até para uma IA que seja acadêmica, que te ajude a achar a bibliografia de uma forma metodologicamente correta, né? Uma forma que você consiga entender como ela chegou lá, que relações ela fez. Então, a Perplexity está me ajudando bastante nisso também. Mas eu que eu tinha um ponto de partida muito bom. Se você não tem um ponto de partida muito bom, se você já não tem esse olhar fácil, né, assim, de você percebe que você tem um ponto de partida bom e a partir dele você envia para IA e a IA constrói em cima, se você não tem isso, você pode se prejudicar muito. Então eu peço cuidado para você já não ir direto para uma IA e perguntar qual que é o estado da arte sobre tal tema. Isso não vai funcionar muito, sabe? Assim, cuidado. Eu sempre falo para tentar chegar com uma inquietação, chegar com uma ideia de pergunta que já tenha um pouco de autores aí para dar uma sustentada, para daí a partir disso ela começa a te ajudar a trabalhar aí o que faz sentido, o que não faz, e te indicar mais autores aí para você conseguir fazer esse diagnóstico de uma forma mais apoiada aí por IA, porque eu sei que fazer sozinho é difícil. Claro, eu recomendo muito fazer isso sozinho, porque começar já, principalmente se você estiver prestando mestrado, começar já direto com uma IA, isso vai te fazer não aprender essa habilidade tão básica, tão importante, que é conseguir chegar a uma mini revisão bibliográfica por si só, por conta própria. Então é muito importante que você tente fazer esse teste. Claro, se você quiser usar IA, pergunta para a IA se está fazendo sentido. Se você deixou passar alguma coisa, sabe? Daí você usa ela como uma revisora ou até como uma estagiária, mas não como você faria, né, do zero, porque senão, se ela fizer por você, você é inútil e você não precisa entrar no mestrado ou doutorado, sabe? Então, cuidado com isso. Mas enfim, então assim, analisando o que eu tenho até agora, eu tenho a linha que eu acho que faz sentido, a orientadora que faz sentido, e até uma segunda, mas eu vou ter que achar uma terceira aí para indicar nesse projeto. Eu tenho também a ideia de duas áreas aí, duas áreas não. Vamos falar que são dois temas já, porque a área eu já tenho um pouco mais amplo, né, que é a relação do direito com a governança de CTI. Então, para mim, esse já é o meu grande guarda-chuva. E eu quero ver como é que eu recorto ele, né? Começar a tentar afunilar esse tema que eu tenho, esse grande tema guarda-chuva que eu tenho. Então a gente tem dois pontos aí que podem me interessar bem, mas eu tenho um pouco de medo ainda, né? Um pouco de confusão que eu ainda não sei o que eu faço. Então, também esse primeiro módulo que a gente tem na mentoria não é o momento da gente bater o martelo, é o momento da gente ter ideias, né? E começar a tentar formular uma pergunta de pesquisa, mas não chega tanto. Então a gente tem dois pontos: a formação e o currículo do jurista, e a gente tem o papel do jurista no desenvolvimento. Então, o que eu consigo pensar de pontos a favor ou barra contra aí em relação a cada um? Em relação ao alinhamento, né, ao Departamento de Política Científica e Tecnológica, que é, acho que é um dos pontos mais importantes. Os dois eu sinto que eles são muito bem alinhados. A parte de formação e currículo, ele se relaciona, né, com governança da expertise, que a gente discute muito sobre políticas educacionais, que muitos docentes, né, estão lá discutindo, pesquisando e até orientando pessoas que
discutem educação superior. A gente tem na parte do papel dos juristas também um autoalinhamento, eu acredito, porque a gente está falando sobre atores que atuam aí nessa governança de CTI, a gente está falando sobre estratégias de governança, então, assim, eu vejo que os dois estão bem alinhados, eu conseguiria argumentar aí nesse projeto de uma forma tranquila esses dois. Sobre a questão da originalidade no Brasil, né, focando não só no departamento, mas no Brasil. A gente tem uma literatura incipiente sobre o ensino de direito e tecnologia. Isso eu sei porque meu projeto, que eu postei lá em 2024, foi exatamente sobre isso. Mostrei esse gap na literatura, mostrando que as pessoas têm esse desentendimento. Cada pessoa entende o que é direito e tecnologia de um jeito, então tem essa proposta de ensino diferente. Cada universidade e faculdade está tentando ensinar de um jeito. Então, é uma discussão que eu sei que existe, que é importante, que a gente ainda precisa ter no Brasil, mas tem lá fora já, então dá para trazer esse ponto aqui para o Brasil. E a questão do papel do jurista no desenvolvimento tecnológico, eu acho que ela é sim alta, essa originalidade aqui no Brasil, porque assim, a gente tem bastante estudo sobre governança, mas a gente tem quase nada sobre o papel jurídico, né, do jurídico, do jurista ou do direito aí nesse desenvolvimento tecnológico. Então eu vejo, sim, tranquilamente eu conseguiria argumentar pelos dois nesse projeto aí de 10 páginas. Como eu sempre ensino, principalmente para o pessoal do primeiro ano lá da GV, que às vezes eu sou convidada pelo meu professor amigo, o Vitor Nóbrega Lucas, ele me chama para dar aula de metodologia aí para o pessoal que tem que escrever um artiguinho. Eu sempre falo, olha, a gente tem que ter um tópico de interesse pessoal que você acha que você vai querer pesquisar por 2, 3, no caso, doutorado são 4, 5 anos. Você tem que ter um tópico que ele é relevante, então, né, que ele é alinhado ao seu programa, que ele é original aqui no Brasil, para você, né, mostrar que você está acrescentando algo novo aí, mesmo que seja um mestrado, é importante você mostrar que você está agregando aquela pecinha do quebra-cabeça, né, aquele quebra-cabeça que é a sua agenda de pesquisa, você não está fazendo mais do mesmo, porque senão, né, você não vai passar nesse seletivo. Enfim, mas você tem que ter esse interesse, né, e a relevância, mas embaixo, assim, meio subentendido, você tem que pensar numa viabilidade do projeto. Porque não adianta nada você achar um tema super interessante, super relevante, que você não consegue fazer. Porque você não tem acesso às fontes, porque as fontes estão numa língua que você não conhece, porque as fontes elas estão em Roma e você não tem como ir até lá, se você quer fazer uma pesquisa sobre o Vaticano, sabe? Assim, então, cuidado com essa questão da viabilidade, e aqui eu estou chamando de facilidade de acesso, né, por exemplo, aos dados. Então, essa facilidade, deixa eu ver em relação aos dois focos, né, o foco da formação e currículo, a gente tem até uma facilidade razoável, assim, nesse meu pré-projeto que eu fiz para a FGV, eu consegui acessar, por exemplo, alguns programas de curso. Não foi tão fácil, eu admito. E, especificamente, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma pesquisa com universidades privadas, eu acho que seriam bem complicadas, né, para eu acessar. Então, assim, eu acho que eu poderia focar em universidades públicas, que normalmente esses documentos são públicos, né, eles é de nosso direito poder acessá-los, porque é uma universidade pública, a gente, como cidadão, deveria poder acessar. Então, eu poderia até entrar com uma LAI, né, que é a nossa lei de acesso à informação, para eu poder acessá-los se eu quisesse. Então, daria. Eu acho um pouquinho chatinho, mas daria. Pensando na questão do papel do jurista no desenvolvimento tecnológico, eu já acho que, por eu estar dentro da Unicamp, né, porque eu estarei no doutorado na Unicamp, eu poderia, por exemplo, fazer entrevistas com os cientistas que atuam lá nos laboratórios de desenvolvimento tecnológico para entender a percepção deles do papel do jurista, até discutir com pessoas do direito que estão atuando dentro da Unicamp, então fazer um mapeamento de cargos, né? Porque lá tudo é a partir de cargo, né? Então, olhar para cargos públicos que exijam a formação ou pelo menos conhecimento jurídico para eu entender qual é a atuação dessas pessoas, se elas tiveram que desenvolver habilidades que elas não tiveram aí, formação na graduação, pensando até um pouquinho na formação deles, mas pensando em o que eles entendem dessa atuação deles, né? O que eles entendem que é o propósito deles, se é difícil a relação deles, né, com outras pessoas, se as pessoas têm esse preconceito que o jurista chega lá, o advogado, e deu ruim, né? Assim, se ele tá aqui, porque deu ruim. Então,
Eu acho, honestamente, que parece muito mais fácil eu conseguir já estar na Unicamp e ter acesso ao pessoal da Unicamp para fazer entrevistas, para fazer até uma pesquisa de campo. Acho interessante, acho bem curioso, assim, gosto um pouco mais da parte do papel do jurista no desenvolvimento do que na formação. Claro, eu poderia fazer essa pesquisa focada em formação, mas daí eu teria que fazer uma pré-pesquisa para entender esses cargos, entender já, né, no seletivo deles, né, o concurso deles, quais exigem aí essa formação em direito, para eu já mostrar nesse projeto que há cargos que exigem formação em direito e que o pessoal está atuando na tecnologia, e daí sim argumentar aí que essa pesquisa, que essa entrevista, né, essa metodologia em entrevista, seria interessante para esse foco na formação. Mas eu acho que as entrevistas, elas normalmente elas nos ajudam mais a entender percepção, sabe? Assim, uma coisa um pouquinho mais de papel da pessoa do que a formação. Mas claro que uma opinião sobre se a formação dela foi útil, foi suficiente, sempre vai ser interessante a partir de uma entrevista. Então, eu acho que essa metodologia serve para os dois. Vou deixar isso anotado aí para uns próximos vídeos para a gente poder trabalhar essa ideia. Bom, a gente também tem a ideia da contribuição teórica, né, que lida um pouquinho com a questão de originalidade, né, que eu trouxe, mas mais focada na questão realmente do que eu quero contribuir teoricamente, né? O que eu quero avançar de conhecimento nesse doutorado. Eu sinto que os dois, eles acabam discutindo quase que no mesmo nível, né? Uma contribuição teórica. Então, primeiro liga a formação com legitimação da expertise, e o segundo liga a prática jurídica com o processo de inovação e regulação, né? O primeiro sendo a formação e o segundo sendo o papel do jurista. Eu acho que assim, tá tranquilo, consigo lidar com isso tranquilamente nesse projeto. E por fim, eu quero sempre pensar se eu tenho algum risco, né? Se eu tenho alguma questão que pode me deixar com dificuldade de desenvolver esse projeto ou de desenvolver essa pesquisa quando eu entrar no doutorado. Eu sinto que a pesquisa sobre formação, eu posso acabar indo para uma parte muito mais descritiva do que realmente uma contribuição, pensando no doutorado. Então eu tenho medo, mas eu preciso prestar atenção nessa questão do recorte. O que eu quero trazer, né, de recorte, para eu conseguir realmente trazer uma contribuição e não só falar: "Olha, é isso que acontece", porque é isso que a gente normalmente espera de um mestrado e não de um doutorado. Já o segundo, eu tenho um pouco de medo de ter uma dispersão, porque a gente tem muitos tipos de interação do jurista com a tecnologia. A gente tem desde juiz, né, falando o que pode e o que não pode naquele caso, ou pedindo para desbloquear contas, um monte de coisa, né? Mas a gente também tem aquele jurista que atua dentro do laboratório, aquele jurista que atua dentro da empresa, né, aquele jurídico interno que vai, né, ajudar a desenvolver a tecnologia, o jurista que atua no compliance, que já é uma discussão um pouco diferente, aquele jurista que atua na patente, que vai ajudar, né, a garantir os direitos da empresa ou do cientista perante a obra, né, o produto, o serviço que ele acabou desenvolvendo e quer patentear. Isso são alguns que eu consigo pensar, né, com certeza você consegue pensar em alguns outros, então eu tenho medo de dispersar, então eu teria que fazer um recorte muito bem justificado para eu poder, né, focar um pouco, né, esse projeto e não ficar uma coisa surreal de grande, querendo atirar para todos os lados sobre a interação direito e ciência ou tecnologia. Então, esse é meu quadro de diagnóstico. Percebe que é bastante coisa que a gente consegue fazer nesse primeiro momento. E, honestamente, eu li as coisas que eu fui tendo no curso. Eu não fui lendo muito mais texto que isso. Eu não saí desesperada atrás de 15.000 perguntas. Eu nem cheguei a uma pergunta, vocês perceberam. Mas eu tenho dois focos muito fortes, muito justificados, que eu já até consigo pensar numa metodologia básica aí, percebe que é importante pensar na viabilidade, mas eu sinto que eu tô no caminho legal. Eu consigo mostrar pra vocês que eu tô no caminho legal, então eu fico feliz, porque esse é meu exercício no final das contas, né? Eu tô me obrigando a conseguir fazer a antecedência que a gente sempre fala na mentoria, para o pessoal entrar antes, bem antes do prazo, porque daí a gente não tem que correr, eu não tô virando noites, eu tô conseguindo avançar aos poucos a cada mês.
ainda fazendo a disciplina, fazendo o abstract, eu vou ter que fazer o artigo final. Então, assim, vamos aos poucos. Eu acho que eu consegui mostrar aí as fortalezas e as fraquezas aí de cada ideia de projeto, mas eu sinto que eu tô bem alinhada. Sinto que eu tô bem animada também, né? Eu ia falar animada, mas eu tô animada também com essas duas ideias de pesquisa. Eu acho que elas são muito bem relevantes, né? São muito bem justificadas. E eu espero que você tenha aprendido aí como que a gente consegue fazer esse diagnóstico inicial aí da sua agenda de pesquisa para você propor seu mestrado ou doutorado aí esse ano, ano que vem, enquanto você estiver assistindo esse vídeo. Então é isso, no próximo vídeo, provavelmente, eu vou ter avançado um pouquinho mais em relação àquele abstract e o artigo final, que eu vou ter que entregar lá para o começo de julho, mas eu espero conseguir já chegar numa pergunta de pesquisa aí, sabe? Esse é o importante. Começar a estruturar um esqueleto aí do meu projeto, talvez o mapa da pesquisa que a gente usa na mentoria, eu posso usar aqui, já que eu estou fazendo a nossa mentoria por meio de vocês, vou usar esse mapa da pesquisa para poder construir um raciocínio aí antes de escrever. Não vou sair escrevendo, vou deixar para escrever em julho, que eu vou ter mais tempo, vou ter um pouquinho de férias da dama, então também eu vou poder avançar um pouquinho nessa parte. Mas o importante é não correr, né? Tudo ao seu tempo, aos poucos. Então, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa série, se está sendo útil para você, ou pelo menos interessante. Eu espero que sim, já que você está assistindo aqui até o final. E é isso, foi um ótimo ter você por aqui. Agradeço qualquer comentário aqui sobre pitaco, sobre a minha pesquisa. Por favor, pode pitacar, pode falar o que você lembrou, se você gostou de alguma ideia, se você lembra de algum autor. Manda aqui, que é sempre bom. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!